Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 45 do Política que Interessa, e vamos obviamente falar do governo português, que caiu esta terça-feira, e falaremos também, tal como na semana passada, da guerra na Ucrânia e um possível cessar-fogo. Venham comigo. O governo português caiu esta terça-feira, exatamente um ano e um dia depois das eleições legislativas de 24. A moção de confiança apresentada pelo executivo de Luís Montenegro foi rejeitada pelo Parlamento, com os votos contra, já esperados, do PS, do Chega, do Bloco de Esquerda, do PCP, do LIVRE e do PAN. A única exceção entre os partidos da oposição foi a IEL, a Iniciativa Liberal, que votou a favor desta mesma moção, ao lado do PSD e do CDS-PP, que obviamente faziam parte do governo. Durante o debate, Luís Montenegro apelou à bancada socialista para conseguir encontrar uma solução que evitasse eleições antecipadas, mas Pedro Nuno Santos manteve-se sempre muito firme na rejeição da moção. O PS insistiu que o governo deveria retirar a moção de confiança e submeter assim o primeiro-ministro a uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para prestar os esclarecimentos necessários. O PSD tentou suspender esta sessão para um diálogo privado entre o Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral da Oposição, mas o PS recusou sempre qualquer tipo de negociação nos bastidores. O Governo ainda propôs mesmo esta comissão de inquérito com um prazo de 15 dias para apresentar qualquer tipo de esclarecimentos e documentação, mas os socialistas consideraram este mesmo prazo insuficiente e defenderam um mínimo de 90 dias. Após uma interrupção de cerca de uma hora solicitada pelo CDS, a votação confirmou mesmo a queda do governo. No início do debate, Montenegro defendeu que sempre prestou esclarecimentos e lembrou também que já tinha enfrentado duas moções de censura, até de forma recente. Reafirmou também a sua atividade profissional, nunca influenciou a política e que estava disponível também para prestar mais esclarecimentos, tanto na possível Comissão Parlamentar de Inquérito que se tanto falou, como junto da Procuradoria-Geral da República e da Entidade para a Transparência. O Primeiro-Ministro desafiou também Pedro Nuno Santos a especificar quais as informações que queria obter, mas o líder do PS respondeu devolvendo o desafio. Retire a moção de confiança e aceite a Comissão Parlamentar de Inquérito. Pedro Nuno Santos atribuiu esta crise política exclusivamente ao Primeiro-Ministro e recordou que o PS já tinha avisado que nunca viabilizaria moções de confiança. O PSD ainda tentou uma segunda suspensão da mesma sessão por uma conversa privada entre os líderes, mas o PS continuava a manter a posição de que os esclarecimentos deveriam ser sempre públicos e prestados no âmbito da CPI. A líder parlamentar do PS, Alexandra Leitão, reforçou que o primeiro-ministro teve várias oportunidades para esclarecer o Parlamento, mas recusou ou não conseguiu mesmo fazê-lo. A proposta de uma CPI de apenas 15 dias foi rejeitada, como já disse, pelo PS, que exigiu sempre um prazo mais alargado para conseguir mais transparência. A IEL justificou o seu voto, o único voto, além dos partidos do governo, a favor da moção de confiança, com a necessidade de estabilidade política, acusando todos os outros partidos de irresponsabilidade. O líder da IEL, o Rui Rocha, afirmou que o partido teria a ganhar com estas mesmas eleições antecipadas, mas que a sua prioridade era o interesse do país. Após a rejeição da moção de confiança, Luís Montenegro culpa outra vez o Partido Socialista pela crise política e acusaram os socialistas de prolongarem a instabilidade por interesses que considera eleitorais. O PS não quer respostas, quer manter o clima de dúvida para tirar proveitos políticos, declarou o Primeiro-Ministro. Pedro Nuno Santos, por outro lado, criticou esta mesma estratégia do governo, acusando de tentar condicionar esta mesma comissão parlamentar de inquérito. O líder socialista rejeitou as acusações de intransigência, lembrando que os socialistas já tinham viabilizado o Orçamento de Estado para evitar crises anteriores. O que aconteceu hoje no Parlamento foi uma vergonha, afirmou Pedro Nuno Santos, acusando o PSD de tentar manipular as regras e manobrar politicamente a moção de confiança. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, convocou todos os partidos com assento parlamentar para reuniões esta semana no Palácio de Belém. O objetivo foi avaliar o cenário político e definir os próximos passos. Já definidos esses mesmos passos, dia 18 de maio, Portugal volta assim às urnas para mais umas eleições legislativas.
Gouveia Melo, antigo chefe do Estado-Maior da Armada, deu um passo que alimenta ainda mais as especulações sobre uma possível candidatura às presidenciais de 26. O almirante, ex-almirante, submeteu um pedido ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial para registar a marca Movimento Gouveia e Melo Presidente, com o objetivo de, obviamente, evitar que terceiros se apropriem indevidamente do seu nome. A iniciativa consta no Boletim da Propriedade Industrial de 11 de março, referindo que o pedido foi feito a 27 de fevereiro e abrange assim uma variedade de produtos e serviços, incluindo serviços políticos. Em resposta à SIC, Gouveia Mel explicou que este registro foi feito por pessoas de confiança, precisamente para impedir um uso abusivo da designação. O nome do almirante tem sido frequentemente apontado como uma possível alternativa para a corrida à Belém, mas até agora o mesmo tem evitado qualquer tipo de confirmação oficial. Após o seu fim de mandato na Armada, decidiu passar à reserva, justificando a sua escolha como a necessidade de maior liberdade nos seus direitos cívicos. Apesar da reserva sobre as suas intenções, Gouveia Melo tem vindo a fazer declarações que reforçam mesmo o seu posicionamento político. No artigo Honrar a Democracia, publicado em fevereiro no Semanário do Expresso, defendeu que o Presidente da República deve ser isento e independente de lealdades partidárias, criticando assim a instrumentalização do cargo para fins políticos. Para o mesmo, transformar a presidência num apêndice dos interesses partidários compromete o equilíbrio democrático. O ex-chefe militar posiciona-se entre o socialismo e a social-democracia e vê a democracia liberal como um modelo ideal de governação. Rejeita também um presidente que possa ser de todos se estiver claramente alinhado a um partido ou um grupo político, defendendo, obviamente, que o cargo deve estar ao serviço dos portugueses e de Portugal e atuar como um poder contra poder num sistema democrático saudável. Apesar de todos estes sinais e do registro da marca Movimento Gouveia Melo Presidente, o ex-almirante mantém assim a incógnita sobre a sua candidatura, apesar de ser cada vez mais óbvia. A polícia belga realizou buscas na sede da Huawei, em Bruxelas e em várias residências no país, no âmbito de uma investigação sobre corrupção que envolve a gigante tecnológica chinesa. A operação, revelada pelo site de investigação Follow the Money e pelos jornalistas belgas Le Soir e NEC, centra-se em suspeitas de subornos a deputados europeus para influenciar decisões na União Europeia. De acordo com a SIC, um cidadão português, Nuno Martins, foi detido em França no âmbito deste caso e aguarda assim a extradição para a Bélgica. Wonan Martins, consultor de assuntos europeus, está registado no lobbying do Parlamento Europeu, o que levanta óbvias questões sobre a sua possível ligação às suspeitas de corrupção com esta mesma empresa. A investigação aponta para pagamentos feitos por lobbyistas ligados à Huawei a cerca de 15 eurodeputados, atuais e antigos. As autoridades belgas realizaram buscas em 21 residências nas regiões de Bruxelas, Flandres e Valónia e também em Portugal, confiscando assim documentos e dispositivos eletrónicos. Há indícios que parte dos pagamentos terão sido efetuados através de uma empresa portuguesa. Este novo escândalo surge num contexto de reforço das regras de ética e transparência no Parlamento Europeu que, como sabemos, já foi embalado pelo Qatargate em 2022, quando deputados foram acusados de aceitar subornos do Estado do Golfo para influenciar decisões da União Europeia. O caso da Huawei poderá assim alimentar ainda mais esta narrativa de corrupção frequentemente usada por partidos eurocéticos e de extrema-direita para criticar as instituições europeias. A Huawei ainda não se pronunciou sobre esta mesma investigação. Zelensky, presidente ucraniano, afirmou que Putin está a preparar-se para rejeitar uma proposta de cessar-fogo provisória apoiada pelos norte-americanos e pela Ucrânia. O acordo sugere uma trégua de 30 dias, incluindo uma pausa nos combates no Mar Negro e na linha da frente. Entretanto, ataques russos durante a madrugada desta sexta-feira deixaram vários feridos na Ucrânia. O governador de Kharkiv, Olé, informou que um drone russo caiu numa área aberta, causando ferimentos em civis, incluindo crianças. Segundo as Forças Armadas ucranianas, foram registados 146 confrontos com as tropas russas no último dia.
Numa conferência de imprensa em Moscou, Putin declarou que, embora a ideia de um cessar-fogo seja correta, existem questões a discutir com os norte-americanos antes de avançar. O líder russo sugeriu que os norte-americanos persuadiram a Ucrânia a aceitar uma trégua devido à situação no campo de batalha, referindo-se à incursão surpresa das forças ucranianas na região russa de Kursk no ano passado. As forças russas estão a avançar em quase todo o lado, afirmou Putin, levantando dúvidas sobre o destino das tropas ucranianas nestas mesmas áreas. Será que vão sair sem resistência ou o governo ucraniano vai ordenar que deponham as armas e se rendam? Questionou o mesmo. Já Zelensky, por sua vez, acusou Putin de adiar a decisão e evitar admitir que pretende prolongar a guerra. Ele tem medo de dizer diretamente a Trump que quer continuar a matar ucranianos, declarou o líder ucraniano. Segundo Zelensky, Moscou está a impor condições inviáveis para evitar um acordo imediato. Trump afirmou que vê bons sinais vindos da Rússia e ofereceu-se também para conversar com Putin. Ele fez uma declaração promissora, mas incompleta, disse o líder norte-americano, acrescentando que espera que Moscou aceite um acordo para acabar com os combates. Já a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, reiterou que a Rússia está disposta a negociar, mas sem nenhum tipo de urgência em parar os combates. Além disso, descartou também a possibilidade de tropas de manutenção da paz ocidentais na Ucrânia, uma proposta defendida pela França e Reino Unido para conseguir garantir a estabilidade caso o cessar-fogo avance. Para Kiev, qualquer trégua duradoura exige garantias de segurança, enquanto Moscou continua a exigir o fim da ajuda militar ocidental à Ucrânia, a desmilitarização do país e a garantia de que a Ucrânia não vai aderir à NATO. Com os combates a ficarem mais intensos e as negociações num impasse, o futuro deste mesmo cessar-fogo continua bastante incerto. Chegamos assim ao fim de mais um episódio, o episódio número 45 do Política que Interessa, que está disponível, como sempre, em vídeo no YouTube e em áudio nas plataformas de podcast. O próximo episódio do Política que Interessa será com Gonçalo Lopes, Presidente da Câmara Municipal de Leiria. Voltamos a encontrar para a semana. Até lá.